quero muito ouvir o Gesualdo e a Priscila, mas sobre outro assunto que viralizou essa semana. Um vídeo que viralizou nas redes sociais está gerando um debate. A peça mostra uma mulher com um idoso morto numa agência bancária do Rio de Janeiro tentando sacar um empréstimo pré-aprovado de R$17 mil. Funcionários do banco desconfiaram quando viram que o homem não reagia e acionaram o SAMU, que constatou o óbito. Ele foi identificado como Paulo Roberto Braga e tinha 68 anos de idade. Érica Nunes, que disse ser sobrinha do homem morto, foi autuada em flagrante por vilipêndio de cadáver e furto mediante fraude. A advogada de Érica disse que o idoso chegou à agência bancária vivo e que começou a passar mal já no local, mas os exames indicam que ele não morreu sentado. Novas imagens de câmeras de segurança foram reveladas, essas que você vê nas imagens, com a mulher chegando ao banco, empurrando a cadeira de rodas e até com o homem em uma praça de alimentação. Aí, meus amigos, para quem nos acompanha por imagens, a mulher com o senhor Paulo, andando por diversos locais, shopping, ali entrando na agência bancária. Essa imagem correu o mundo, a mulher está presa. Professora Priscila Silveira. Primeiro eu quero dizer que é horripilante, né? Assim, um horror. Não tô julgando a conduta dela em si, vou falar sobre a conduta, mas o fato de onde chegou o ser humano. Tá? Assim, eu lido na área criminal, já estou um pouco mais acostumada do que um monte de gente aqui, enfim. Mas, inicialmente, quero dizer que chocou o mundo, dadas as circunstâncias da manobra delitiva, né, em tese, praticada pela Érica. Mas, vamos começar aqui, a gente precisa trazer algumas coisas, alguns elementos que envolvem o pretenso, né, fato criminoso. Primeiro, nós estamos com a possibilidade de um crime impossível. O que é um crime impossível? Nós temos que fazer aqui uma distinção de que ela usou o tio Paulo como um meio fraudulento para obtenção, né, da subtração. Na verdade, foi uma tentativa, né? Ela foi autuada por tentativa de furto qualificado pelo emprego. Né? Eu vou explicar. Pelo emprego de fraude. Se ela não conseguiria, com ele morto, empregar a fraude, nós podemos dizer que o meio empregado seria impossível e não há falar em crime. Isso é coisa para a defesa dela. Só estou explicando, né, para os nossos ouvintes, para quem nos assiste. Não se surpreendam se tivermos má absolvição, tipo isso. Agora, uma discussão que se teve e se terá, né, nos meios processuais, porque aqui a gente está vendo só um pedaço, né? Pouco importava aqui se ele chegou morto ou se ele não chegou. Né? Nós teríamos uma possibilidade de imputar. Agora, o que se discute, como o Pacheco aqui colocou, é se seria estelionato ou furto mediante fraude. Mas nós não podemos falar em estelionato, porque morto não pode trazer obtenção de vantagem, tá? Então, só para aqueles que teriam dúvida, como foi a dúvida do Pacheco aqui, nós não temos o estelionato. Agora, se falasse que o banco pudesse ser vítima de alguma maneira, com essa obtenção fraudulenta, ela utilizando o tio, aí nós teríamos a inserção no artigo 171 do Código Penal. Por isso, e não sei se foi somente por isso, o delegado de polícia autuou inicialmente num outro artigo, que é o crime de furto, que está lá no artigo 155, parágrafo 4º, na forma tentada, exatamente porque, em razão dele estar morto, não foi possível inverter a posse do bem, já que nós estamos diante de um crime patrimonial. Veja, isso aqui, eu estou dizendo, segundo nós vimos, pode mudar tudo. Inclusive, quero deixar aqui também registrado como uma outra coisa. Além de ser possível alegar esse crime impossível, o vilipêndio ao cadáver, lá no artigo 212, ele tem uma peculiaridade. Porque se a gente pega lá, ele fala assim, olha, você vai violar o cadáver. E tem que ter um dolo, uma vontade, né, para explicar bem, né, detalhado. Tem que ter uma vontade livre e desembaraçada de fazer algo que viole, porque o morto tem proteção, né, no nosso Código Penal. E tem a possibilidade de ela não ser responsabilizada, seguindo entendimentos dos nossos tribunais. Porque para que esse crime seja consumado, deveria haver um dolo específico, que é a vontade dirigida a vilipendiar, ou seja, maltratar, trazer menoscabo à figura deste cadáver que ali estava morto. E uma outra coisa que eu preciso explicar, porque podem ser os desdobramentos, que a gente sempre tem que explicar os possíveis desdobramentos. Nós temos no direito penal um conflito aparente de normas. O que é isso? Às vezes, mais de uma norma se aplica a um fato. E a gente só pode aplicar
uma única vez. E aí o que acontece? Se o vilipêndio ao cadáver foi meio para a prática da subtração ou da eventual subtração, este crime deverá ser, em regra, segundo a doutrina, o que é a doutrina? Os estudiosos, né, do direito, absorvido pelo crime fim. O que é crime fim? Aquele elemento anímico, aquilo que ela queria praticar ao final. Então é possível que a gente não tenha também o vilipêndio. Eu acho que o Pacheco discorda em relação à tipificação, já te ouço, Pacheco, mas eu quero antes ouvir o Gesualdo a respeito disso. A par de toda a explicação aqui da professora Priscila e do Pacheco, que são advogados criminalistas, Gesualdo, onde chegou o ser humano, hein, meu amigo? Uma mulher tá segurando um morto. Se você falar pra qualquer pessoa no meio da rua que você vai pegar no morto, a pessoa já fica arrepiada, já nem pensa nisso. Foi comer com ele. Você levar o morto foi comer, não tava, hein? Pra comer, enfim. Não tava. Ele se mexeu ali. Enfim, onde chegou o ser humano, Gesualdo? O exame aponta que ele estaria morto 2 horas antes de ter chegado ao banco, né? Não sei dizer se realmente estava na hora do almoço, na hora da comida, enfim. Bom, é uma cena inacreditável, né? Nenhum autor daqueles filmes aquelas graças mórbidas, como era Top Secret, Aperte Cintos, o Piloto Sumiu, aquelas coisas bem nonsense, pensaria numa cena dessa. É inacreditável o que a sociedade constrói, o que alguns membros da sociedade constroem, né? É inapelável uma situação. Tem um filme, O Morto Muito Louco. E ela não assistiu, né? Pois é, mas aqui o morto não tem nem um pouco de muito louco, né? Costuma ser a realidade virar filme. Hoje o filme virou realidade. A arte, a vida segue a arte, né? A vida segue a arte. Mas qualquer um que pudesse imaginar uma cena dessa que não tivesse visto nas televisões, não acreditaria. É a degradação mais pura do meio social. Fala, Pacheco. Olha, você falou, só para introduzir, você falou que acha que não é furto mediante fraude, seria estelionato, porque interessa à defesa que seja estelionato e não furto mediante fraude. Nós temos uma diferença de pena aqui. Exato. Estelionato é de 1 a 5, furto mediante fraude é 2 a 8. 2 a 8. Nelsinho, a professora expôs tudo de forma muito percussiente, muito detalhada. Tá? Só fazendo isso. Sim. O problema é o seguinte: o furto mediante fraude é aquele furto em que você, o agente, o criminoso, o ardil dele é não fazer com que a vítima perceba que está sendo furtada. Sim. Eu estou aqui conversando com você, e sem que você perceba, eu roubo sua carteira, eu furto sua carteira. Sim. Tá? Então, esse é o furto mediante fraude. O estelionato mediante fraude, segundo a doutrina e a jurisprudência, é aquele em que você engana, você com ardil engana uma pessoa para obter uma vantagem econômica. Então, o que a gente pode pensar nesse caso? Que a sobrinha do tio Paulo procurou enganar a caixa do banco, procurou, usando um ardil, enganar a caixa do banco para obter uma vantagem econômica. Sim. Então, me parece que o caso Casa Mais, ele está melhor tipificado no estelionato, né, do que nessa figura do furto mediante fraude. Acontece que, como o Brasil é um país muito peculiar, já apareceu um deputado federal, um sujeitinho aí do baixo clero, que eu não sei, é deputado Abel Filho, do Republicanos do Amazonas. Ele falou, bom, dada a controvérsia jurídica, vamos criar uma nova lei. Vamos criar uma nova lei. O estelionato qualificado, o estelionato com uso de cadáver. Meu Deus. Então, a partir de um caso isolado, um sujeito que é deputado federal, ele tem a pachorra de vir a público dizer que ele vai propor a criação de um tipo penal específico, estelionato com cadáver. E aí que vai ter uma pena, a pena do estelionato é uma pena de 1 a 5 anos. Sim. Ele quer aumentar a pena com estelionato qualificado pelo uso de cadáver para você chegar à sua fraude, ao seu ardil. Tá? Aumenta de 1/3 ao dobro. Eita. Tá? Agora, então assim, isso é o caso em si é escabroso, ele expõe a miséria humana,
Sim. né? Por conta do dinheiro, não sei qual é a situação financeira dessa senhora, não sei se ela precisava, se ela não precisava, se ela está passando por grave necessidade ou não sei nada da vida dela, mas assim, eu vejo que o ser humano, ele perde a sua essência, né? Porque assim, o respeito aos mortos... Acabou o respeito, Pacheco. Não, o respeito aos mortos é uma coisa que vem desde tempos imemoriáveis, né? Então, assim, e por isso que esse caso chocou tanto, né? Sim. E virou tanto meme, né? Que agora tem os memes tem diversos, né? É uma coisa que não sai... O que não deixa também de ser um outro desrespeito, né? Mas também vai gerando. Mas é porque isso chocou demais a sociedade, né? Sim. Agora, ela, ao que parece até, né? Como, repito, não conheço o caso, não conheço a pessoa, não sei nada da vida dela, mas parece que ela era uma boa sobrinha. Parece que ela cuidou bem desse tio durante vários anos. Então, sabe, a gente fica chocado como o ser humano, por conta do dinheiro, ele se propõe a fazer qualquer tipo de coisa e qualquer tipo de vilimpêndio. No caso aí, uma coisa gravíssima, né? Você desrespeitar, você não ter a menor cerimônia com a morte, né? Pri, rapidinho, pra gente ouvir o Rose. Só para esclarecer, como eu tinha dito, né, que o Pacheco falou ali, o estelionato, eu preciso empregar a fraude para a vítima entregar. Então, eu não tenho como falar que o tio Paulo morto pudesse entregar a obtenção da vantagem. Por isso que o delegado, então, em tese, ele diz que se puder colocar o banco como vítima, aí dá para ser estelionato. Não tô dizendo que eu concorde, mas tá? Minha ignorância, esse morto não poderia ser um instrumento do crime? Então, mas aí crime impossível. Ele é um instrumento. Não, isso. mas eu não vejo. Fraude. Professor, eu não vejo crime impossível, porque a vítima do crime, no meu entender, não seria o tio. Ele é um instrumento do crime. A vítima do crime seria o banco que emprestaria o dinheiro pensando que está emprestando para uma pessoa. Mas, na verdade, essa pessoa já está morta. Quem se apropriar do dinheiro é a estelionatária, que é a sobrinha. Eu também acho isso. O delegado que entendeu diferente. A gente resolve bem nas aulas, nas salas de aula, né, professora Priscila, Pacheco, se a pessoa é quem dá, a vítima no caso, se ela é quem voluntariamente entrega o dinheiro, tá mais perto do estelionato. Se a vítima tem de si tirada pelo outro, tá mais perto do furto mediante fraude. Vamos ouvir agora do ponto de vista social, aqui do ponto de vista da nossa humanidade que está questionada a partir deste fato, Ricardo Rous. Nelson, seria cômico se não fosse tão trágico essa situação que aconteceu com esse senhor. E o que me fez filosofar um pouco foi tudo que aconteceu na nossa sociedade depois, a quantidade de meme, de figurinha. E detalhe, tem um bonequinho sendo vendido do tio Paulo. Como é que chama aquele bonequinho? Rio de Janeiro, Funko. Tem um Funko do tio Paulo sendo vendido. Verdade? Eu tenho uma pessoa que me mostrou uma foto, no Rio de Janeiro ela comprou. Então, você vê que ponto que a sociedade chegou, uma situação tão triste com o cadáver desse senhor, mas que, de certa maneira, seria cômico se não fosse trágico. Mas a sociedade está levando pelo lado mais cômico e estão ganhando dinheiro em cima disso, enfim. Esse lado da humanidade também. Ganhando voto, né? O que o Pacheco trouxe, eu acho que é o ponto mais estarrecedor dos deputados. É bizarro. O deputado aproveitar uma situação dessa para também surfar. Ele certamente fez isso em aquele projeto de lei de balcão, né? É só para tirar foto no balcão de protocolo. Que é para, enfim, olha, aconteceu isso aqui, eu tô revoltado com isso, vou propor uma lei. Eu acho que esse é o grande absurdo e não deixa de ser também, tal como as brincadeiras, mesmo uma forma de desrespeito. Agora, Wilson, isso aí vai gerar investigação, porque, meu amigo, será que essa mulher também não levava ele em outras condições de saúde para pegar outros empréstimos? Tem que pegar o extrato dele, pedir para o banco quantos empréstimos ele fez ao longo dos últimos anos, no período em que ela era cuidadora dele. Porque se ela tenta fazer isso com ele já falecido, às vezes, se ele tá ali debilitado, sem a livre... sem o melhor discernimento, talvez ela tenha feito isso outras vezes também, né? Eu não sou das pessoas que compram essa história que a família ou que uma outra sobrinha, uma outra irmã falou, olha, ele era uma ótima sobrinha pro tio, cuidava bem do tio. Eu tenho totalmente minhas dúvidas, acho que ela era uma aproveitadora. A família não tinha conhecimento do que estava acontecendo na porta para dentro da casa deles. Eles moravam, inclusive, em um local
aparentemente insalubre, era um barraco de madeira com furo no teto. A mulher estelionatária, ela foi aproveitar os últimos segundos. Agora, tenho minhas dúvidas que ela levou já lá pro lugar onde foram almoçar com ele vivo, porque a cabeça dele tá balançando, tá caindo para trás desde o início que ela saiu do Uber. No banco, ele já tava amarelo. Ali não é amarelo de 2 horas, ali já é amarelo de cara que já morreu há algum tempo. Mas parece assim, o motorista do Uber falou que ele tava vivo. Ele tava vivo, né? Mas o motorista do Uber é um pouco interessado também, né? Em que ele estivesse vivo. O motorista do Uber tá também no... Tá tirando dele da reta. Gente, eu acho que eu queria ser mais educado. Eu acho que a gente anda mal. É tudo bizarrice. A gente ficar aqui fazendo exercício de adivinhação. A polícia está investigando, já chegaram a muitas conclusões a partir de câmeras de vídeo que foram puxadas do dia do falecimento, do dia anterior. Então, vão pesquisar, vão perquirir a vida dessa senhora, saber do passado dela, da vida bancária dela, Nelsinho, saber se houve outros empréstimos. Eu acho que é um pouco precipitado da nossa parte ficar procurando fazer julgamentos assodados. Pacheco. A conduta foi horrível? A conduta foi horrível, tem a menor dúvida. Agora, se tem uma pessoa que não sofreu com essa conduta, foi o tio Paulo. Mas a memória dele Mas sofreu. a memória dele, a memória está sofrendo, né? A memória, a imagem, a honra, tudo isso causou sofrimento. Eu acho Agora, acho que a gente não pode, a partir disso, dizer que ela é uma megera, que ela é uma má pessoa, que ela tratou mal ele em vida, porque tratou ele mal quando morto. Ô, Pacheco, precisamos investigar. Me permite uma parte aqui na sua fala, que eu até concordo com ela. Eu acho o seguinte, talvez esse caso que gerou tanta polêmica e tanta falação com razão na nossa sociedade como um todo, sirva como luz, chame a atenção para outros casos que possam estar acontecendo e talvez não se chegue ao fato da pessoa ir ao banco com o cadáver. Mas talvez essa pessoa esteja em casa, uma pessoa com deficiência, uma pessoa já idosa, acamada. Aplicativo, por exemplo. Isso deve acontecer aos milhares. Não, o que há de estelionato, o furto, professora, em relação a pessoas mais vulneráveis, a pessoas de mais idade, que são cuidadas por um determinado membro da sua família, que se apropria dos seus bens, se apropria de sua herança, às vezes forja um testamento. Isso é comum no direito de família e sucessões, né? Sim. Isso é uma coisa, muito corriqueira. Bom esse assunto para falar, viu? Ô, Gesualdo, as pessoas, a gente vê aí, muitas vezes, as pessoas abusando do avô, da avó, daquele que tem mais idade, que já está no estado de vulnerabilidade. O que tem de empréstimo no nome do avô, da avó. E aí, às vezes, o avô, a avó, que já fica ali se sentindo solitário, só para atender minimamente o anseio de algum parente ali, para ver se tá mais próximo, aceita. Ou às vezes nem tá sabendo que isso tá acontecendo. Porque assim, o cara, no dia que ele aposenta, no dia seguinte, ele abre a geladeira, tem lá alguém oferecendo um empréstimo consignado para ele. Tem gente que descobre que tá aposentado pelo cara da financeira oferecendo. O cara descobre antes do aposentado que houve ali uma aposentadoria. É também um sinal da nossa sociedade que a gente não respeita aqueles que construíram, aqueles que vieram antes. Não respeita nem os mais velhos, né? É o que a gente chama de hipervulnerável. Recentemente participei num ciclo de debates aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, representando a OAB, a Comissão de Defesa do Consumidor. Fui eu, como advogado, um promotor, o presidente do PROCON e um defensor público. Aí nós vamos para um outro lado. Quem tem desrespeitado tanto os idosos? As financeiras. Elas também têm usado... Aproveita, né? Bom, primeiro, que esse vazamento de dados a que você se refere, tem uma advogada no meu escritório que só faz direito previdenciário. A maioria dos clientes dela sabe antes dela que ganharam os benefícios porque uma financeira ligou cobrando. Isso já ofende a não mais poder a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse vazamento interno de dados com próprios membros do sistema de previdência, em especial do INSS. E as instituições financeiras têm deitado e enrolado nesses que nós chamamos de hipervulneráveis, aqueles que acham que esses empréstimos de 20% aos juros ao mês são coisas bem-vindas e muitas vezes, inclusive, empréstimos que eles nem quiseram. Só com uma simples conversa e com um clique já lhe dão o crédito, eles levantam o crédito e não imaginam que vão pagar 20% de juro
comprometendo grande parte da sua renda. Então, o espoliamento, a espoliação ao idoso não se dá apenas com o familiar, mas também na atividade econômica, exatamente por conta dessa vulnerabilidade. E incluiria nesses, não apenas avó, não, mãe, pai e pessoas com deficiência. Muitos PCDs são vítimas da mesma situação. Ô, Gesualdo, só para concluir, até porque a gente também faz um bom serviço aqui de prestação de serviços, a nossa audiência, dá para anular nesse caso de hipervulnerabilidade? Sim, como é que funciona? Sem sombra de dúvida. Não diria que é simples por desmerecer o trabalho feito por conta dessas ações, mas não existe uma complexidade maior, basta demonstrar a situação de hipervulnerabilidade, a situação do idoso, essa exposição a que ele é destinada. É uma ação judicial hoje de velocidade razoável, e me lembro e cito porque ele me disse, o desembargador McCracken, vindo inclusive do nosso 5º Constitucional, ele dizia assim: Gesualdo, só na minha mesa essa semana chegaram 55 processos semelhantes. A preocupação com esse tipo de fraude não é apenas de nós, advogados, que fazemos as ações, mas também parte do próprio judiciário. Uma forma de ter um filtro para proteger esse idoso dessas situações de calamidade econômica a que é colocado esse idoso que se sujeita a esse tipo de empréstimo voluntário, mas principalmente das fraudes bancárias perpetradas com a anuência da própria instituição financeira. Gesualdo, complemento, tá aí uma dica para o nosso parlamento, que ao invés de pegar carona num caso como esse, com algo tão superficial, talvez possa se aprofundar numa legislação que proteja essas pessoas. Mas tem um detalhe aqui, eu vou te aproveitar um pouco aqui, Gesualdo, porque tem um detalhe, porque às vezes o parlamento vai lá e faz uma lei. A gente teve a lei do superendividamento, vai lá, vota, sanciona, vira lei, aí o que acontece? Não é colocado em prática às vezes, quando a lei... Ela foi desnutrida pelo decreto presidencial. E aí? O decreto presidencial que matou essa lei do superendividamento. Então é uma lei muito bem-vinda, feita pela grande professora Cláudia Milama Marques, uma autoridade do direito. Em um minutinho, explica. A lei do superendividamento diz o seguinte: quando alguém está superendividado, ele não consegue mais consumir produtos e serviços porque a sua renda já é comprometida com o pagamento de dívidas presentes e futuras, ele faria tipo de uma recuperação judicial das pessoas jurídicas. Ele vai no Poder Judiciário e diz assim: não consigo pagar minha dívida. Eu quero... Né? Tal como a recuperação judicial das pessoas jurídicas, sim, as pessoas físicas fazem isso. Perfeito. Crédito de consumo, tem que ser dívida de consumo, não produtos supérfluos. Marca-se uma audiência, chamam-se todos os credores, e eu vou te pagar. Banco, eu te pagava R$1.000 por mês, eu vou te pagar R$100 por mês porque vai sobrar para eu poder consumir. Eu te pago, não é calote, eu te pago, você só me dá uma chance de pagamento parcelado. Ocorre que o decreto presidencial, na época do governo Bolsonaro, disse: não é superendividado aquele que tem R$300 para passar por mês. E nesses R$300 ainda, para pagar financiamento de casa, financiamento de carro e outros créditos que com R$300 teria que sobreviver. Ah, é culpa do governo Bolsonaro? No governo Lula, aumentou esses R$300 para R$600. Ou seja, portanto, a mesma coisa, né? A lei é muito bem-vinda. Quem a desidratou foram os decretos presidenciais.